Este homem sentiu que nunca havia amado sua esposa, até que um cruel acidente de carro tirou a vida dela. Quando seu sogro lhe deu a triste notícia, não havia nenhum sinal de tristeza em seu rosto. Ele apenas olhou calmamente para a cama de hospital onde sua esposa havia estado antes. E, tranquilamente, limpou o sangue de seus sapatos de couro. No momento em que deveria estar devastado, ele ainda tentou comprar uma barra de chocolate para comer. Mas, inesperadamente, a barra ficou presa. Ele viu que a máquina de vendas automática não estava respondendo. Calmamente, ele foi até a recepção e pediu ajuda, mas o funcionário disse que a máquina não estava sob o controle do hospital. Então, depois de pensar um pouco, ele tirou uma foto das informações de contato da empresa responsável pela máquina de vendas automáticas. No dia seguinte, durante o funeral de sua esposa, o ambiente solene estava envolvido por uma música pesada e triste. Parentes e amigos estavam imersos em uma tristeza sem fim. Todos estavam chorando em silêncio, expressando uma eterna lembrança da falecida. No entanto, Davis achou que a expressão de todos era um pouco exagerada e falsa. Porque ele se sentia calmo por dentro, sem nenhuma turbulência emocional. Ele tentou se integrar ao oceano de tristeza ao redor dele, queria sentir a profunda dor de perder um ente querido. Mas, por algum motivo, Davis não conseguiu encontrar nenhuma emoção. Para se integrar à atmosfera triste ao seu redor, ele ficou na frente do espelho, tentando forçar algumas lágrimas de seus olhos secos. No entanto, por mais que tentasse, ele não conseguiu derramar uma única lágrima. Sua tentativa inútil foi até mesmo ridicularizada por algumas crianças. O som da risada, como o toque de um sino matinal, fez Davis se sentir como se tivesse despertado de um sonho. De repente, ele percebeu que talvez nunca tivesse realmente amado sua esposa profundamente. Esse pensamento fez surgir dentro dele uma sensação inexplicável. Davis decidiu procurar algo para fazer e superar esse momento de confusão. Então, ele decidiu escrever uma carta para a empresa da máquina de vendas automáticas, reclamando sobre a experiência de compra desagradável do dia anterior. Embora essa ação parecesse completamente inadequada para o momento, ele realmente queria encontrar algum consolo espiritual. Prezada empresa de máquinas de vendas automáticas, estou escrevendo esta carta por causa de uma experiência de compra insatisfatória na máquina automática número 16 do hospital. O processo de compra foi muito decepcionante. Eu inseri $5 na máquina e escolhi uma barra de chocolate com amendoim. No entanto, o chocolate ficou preso na máquina e eu não consegui pegá-lo. Isso me deixou muito irritado. Não estou fazendo isso para encontrar uma maneira de aliviar minha dor pela recente morte de minha esposa, muito menos para receber simpatia por isso. Inicialmente, essa era apenas uma carta de reclamação sobre um problema na máquina de vendas automáticas. No entanto, Davis involuntariamente começou a escrever sobre os momentos felizes desde que conheceu e viveu com sua esposa. Essas lembranças preciosas fluíram como um riacho, silenciosamente gotejando em cada frase da carta. O que fez com que toda a carta se enchesse de calor e emoção. Ainda mais surpreendente foi que, no primeiro dia após o funeral, Davis foi ao trabalho e começou seu dia como se nada tivesse acontecido. Seus colegas de trabalho o observavam com olhares estranhos, como se estivessem se perguntando sobre sua estranha calma naquele momento. Pelo senso comum, Davis deveria estar imerso em tristeza, mas ele não parecia ter nenhuma emoção. Ele estava até mais dedicado ao trabalho do que antes. Seus subordinados usaram um tom gentil para oferecer suas condolências, mas Davis parecia um pouco sonolento. Ele não conseguia entender por que ele, que havia acabado de perder a esposa, parecia menos triste do que as pessoas ao seu redor. Mas o que ele não sabia era que seu interior estava mudando gradualmente. Ele começou a prestar atenção especial aos pequenos detalhes, como um ruído estranho vindo da porta do banheiro da empresa, ou a luz piscando incessantemente perto da pia. Ao ver as diferentes malas das pessoas na rua, ele sempre se perguntava o que havia dentro delas. Quando chegou em casa, ele estava ansioso para pegar sua caixa de ferramentas. E então descobriu que a geladeira estava vazando água. Embora isso fosse um fenômeno físico normal, neste momento, ele não conseguia aceitar isso. Então, ele decidiu resolver sozinho esse problema aparentemente trivial. Depois de lutar por um tempo, a geladeira acabou quebrando completamente. Mas isso lhe deu uma sensação de alívio incomum, como se as correntes que o aprisionavam por tanto tempo tivessem sido completamente quebradas. Ele sentiu uma liberdade e uma libertação sem precedentes. Então, ele se voltou para a porta do banheiro que sempre rangia na empresa. E sem hesitação, a desmontou completamente. Ele também desmontou a luz que ficava piscando e apagando perto da pia. Até mesmo o computador no escritório não escapou do seu destino de ser desmontado. Por fim, ele até desmontou a cafeteira favorita do seu sogro. Vendo o comportamento absurdo de Davis, seu sogro não teve escolha a não ser demiti-lo, na esperança de que ele pudesse descansar em casa. Mas Davis não ficou triste por perder o emprego. Em vez disso, um pensamento ainda mais estranho surgiu em sua mente. Ele dirigiu seu carro de luxo até um local de demolição e fez um pedido surpreendente ao capataz. Posso ajudá-lo? Você não precisa me pagar. O capataz pensou que Davis estava brincando. Uma pessoa da classe alta como ele, como poderia se rebaixar para fazer um trabalho pesado e manual? No entanto, o que Davis fez a seguir deixou todos surpresos.
Ele tirou um maço grosso de dinheiro para agradecer ao capataz por deixá-lo trabalhar ali. Vendo o dinheiro cair do céu, o capataz, é claro, não recusou. O interior de Davis parecia ser puxado por uma força indescritível, ansioso para encontrar excitação e alegria no ato de destruir. Davis continuava a balançar o grande martelo, como se cada golpe liberasse as emoções reprimidas dentro dele. Os trabalhadores achavam que Davis estava ali apenas para experimentar a vida dos pobres. Mas ele continuou a voltar para a demolição por vários dias consecutivos. Até que um dia, ele acidentalmente pisou em um prego. Diante da dor aguda repentina, ele sentiu uma estranha amargura. Essa dor parecia se transformar em um tipo de prazer que o envolvia. Por causa do acidente de trabalho, Davis também foi demitido do canteiro de obras. Então, um dia, ele ouviu um menino vizinho tocando tambor alegremente. Aquele ritmo cheio de energia teve um efeito milagroso, atraindo seu coração. Ele não pôde resistir e, seguindo as batidas vibrantes, começou a balançar seu corpo, que estava dormente há tanto tempo. Parecia que, ao dançar ao som daquela música, ele finalmente encontrou a vitalidade e a paixão que havia perdido há muito tempo. A música animada era como água doce de uma fonte, irrigando seu coração seco. Ele ficou tão envolvido que não conseguia parar, completamente imerso em dançar ao som do rock. Não importava se ele estava nas ruas movimentadas, na estação de metrô lotada, ou nas artérias de tráfego congestionadas, ele não parava de dançar. Até mesmo no corrimão da escada ou nos postes alinhados na frente do prédio, ele dançava como quisesse. Ele queria libertar a alma que finalmente havia encontrado. Ele não se importava com os olhares julgadores e as críticas dos outros, como se o mundo inteiro estivesse envolvido em sua dança. Mas, infelizmente, a felicidade é sempre fugaz, como uma flor brilhante. Davis logo percebeu que nem mesmo a música animada conseguia mais despertar emoções em seu coração. Naquele dia, Davis fez algo ainda mais estranho. Enquanto ele estava conversando com a pessoa ao seu lado, inconscientemente começou a falar sobre sua esposa. Ele admitiu que nunca a amou de verdade. Quando o homem ao lado perguntou como ele se sentia ao estar com sua esposa, Davis de repente se levantou e puxou a alavanca de emergência no trem. Felizmente, essa ação não causou um acidente grave. Quando confrontado pela polícia, Davis deu respostas confusas. Logo quando o chefe de polícia se sentia impotente diante dessa situação absurda, um colega veio informar que Davis acabara de perder sua amada esposa. O chefe de polícia de repente entendeu a razão por trás do incidente. Davis foi liberado para casa após receber a punição adequada, mas quando ele entrou na casa vazia, sentiu-se mais solitário do que nunca. Ele era a única pessoa naquele vasto espaço. Nesse momento, ele começou a lembrar de sua falecida esposa. As memórias calorosas inundaram seu coração como uma maré. A imagem de sua esposa continuava aparecendo em sua mente. No entanto, essa saudade e solidão o faziam sentir-se oprimido. Davis, incapaz de liberar suas emoções, começou a destruir objetos. Mas o alvo de sua destruição agora era a casa cheia de memórias calorosas dos tempos que passou com sua esposa. Ele dirigiu seu carro diretamente contra a casa cheia dessas lembranças. Após o som estrondoso de um desabamento, metade da mansão virou escombros. Davis olhou fixamente para a bagunça na casa, sentindo uma satisfação indescritível em seu coração. Essa destruição pode ter sido uma maneira de buscar equilíbrio interior, para encontrar algum consolo em sua solidão interminável. Depois, Davis pegou uma marreta e entrou no quarto para destruir a penteadeira de sua esposa. Cada golpe o fazia sentir uma excitação e alívio nunca antes experimentados. No entanto, durante essa destruição caótica, um envelope inesperadamente chamou sua atenção. O conteúdo dentro do envelope o chocou ainda mais, era um resultado de um exame de gravidez. Esse relatório detalhava a experiência de aborto de sua esposa. Essa descoberta inesperada o deixou em um estado de confusão e choque profundos. Ele nunca tinha ouvido sua esposa mencionar isso. O relatório parecia um segredo escondido, adicionando uma camada de dúvida à sua compreensão do passado. Davis, cheio de suspeitas e ressentimentos, invadiu o jantar organizado pelos sogros. Ignorando a formalidade do evento e os sentimentos dos outros, diante de muitos convidados, ele expressou suas dúvidas de forma franca. Ela te disse que estava grávida? Foi só no ano passado. Você sabia sobre isso? Por que ela não me contou? Quando Davis estava prestes a sair, sua sogra correu atrás dele e revelou uma notícia chocante. A criança não era sua. Ela teve um caso. Eu a levei ao hospital para fazer o aborto. Eu esperava poder manter o bebê. No entanto, ao ouvir as palavras de sua sogra, Davis permaneceu estranhamente calmo. Parecia que todos os nós em seu coração haviam sido desatados, mas ele ainda não sabia que isso era apenas uma mentira criada por sua sogra para acalmá-lo. Aos olhos dela, essa era a única maneira de ajudar Davis a superar a dor da perda de sua esposa. Davis visitou o túmulo de sua esposa, dando-lhe um último adeus. Ele esperava que isso colocasse um ponto final em seu relacionamento com a falecida. Davis parecia estar sofrendo de uma estranha doença indescritível. Ele frequentemente caía em alucinações profundas e incontroláveis. Ele muitas vezes via a sombra indistinta de sua esposa no espelho, como se ela ainda estivesse por perto.
Houve momentos em que sua mente vagava sem rumo, levando de volta à praia onde ele conheceu sua esposa pela primeira vez. Essas memórias bonitas voltavam à vida. Ele se perguntava se sua sanidade estava se esvaindo. Ele até sentia como se um tipo de inseto invisível estivesse corroendo seu cérebro, fazendo seu mundo desmoronar gradualmente. No entanto, após uma série de exames abrangentes, os médicos concluíram que ele não tinha nenhuma doença física. O médico disse que talvez fosse porque ele havia se esforçado demais e estava mentalmente exausto. Quando ele se preparava para ir embora, encontrou um pequeno bilhete. Era um bilhete que sua esposa havia deixado para ele quando ainda estava viva. Nele estava escrito: se chover, você não me verá, se fizer sol, você pensará em mim. Essas palavras suavemente tocaram o coração de Davis. Um sentimento indescritível tomou conta de seu coração. Essa frase parecia abrir a porta para as memórias. Detalhes que ele havia ignorado em sua vida começaram a surgir em sua mente. Ele se lembrou dos bilhetes que sua esposa deixava por toda parte em sua vida. Essas notas ou lembretes eram expressões de carinho ou encorajamento. Cada bilhete carregava o profundo afeto de sua esposa por ele. Essas memórias bonitas voltaram à tona como se tivessem acontecido ontem, fazendo sentir como se sua esposa ainda estivesse ao seu lado. Ele se lembrou do momento em que conversaram e riram antes do acidente de carro. A alegria, a felicidade daquele momento ainda ecoavam em seus ouvidos. O riso dela, os olhos dela, cada ação dela estava gravada no coração de Davis. Quando as asas das memórias suavemente percorrem o longo rio do tempo, as emoções enterradas no coração finalmente explodem. Ele de repente começou a rir. Nessa risada havia uma mistura de tristeza, como uma folha caindo no vento do outono, carregando uma dor infinita. Depois disso, uma enxurrada de memórias relacionadas à sua esposa começou a inundar sua mente como ondas quebrando na praia. O calor e as risadas, as brigas e as reconciliações agora se transformaram em sentimentos complexos em seu coração. As alegrias e tristezas do passado entre os dois o fizeram não conseguir mais conter suas lágrimas. A saudade, a culpa, o arrependimento e inúmeras outras emoções se entrelaçavam, formando uma rede invisível em seu coração, amarrando-o firmemente. Essa tristeza era como uma corrente fria, gradualmente prendendo seu corpo e mente, afundando na escuridão infinita. Se a percepção do amor é como um riacho fluindo silenciosamente, a tristeza que se segue vem como uma enchente repentina e poderosa. Quando a dor tardia atinge como uma tempestade violenta, aquele amor profundo e silencioso finalmente revela sua resiliência incomparável. O momento em que um ente querido falece pode não causar uma tristeza infinita. O que geralmente causa um sofrimento especial para quem fica são os detalhes aparentemente insignificantes do dia a dia. Como ao abrir a geladeira, você vê metade de uma caixa de leite deixada pelo ente querido. Ou as plantas nas janelas que ainda balançam ao vento, mas não têm mais os cuidados atenciosos do ente querido. É o cobertor que a pessoa usava ainda na cama, mas você não pode mais abraçar aquela pessoa. Essas cenas cotidianas agora se transformaram em lâminas afiadas, penetrando profundamente no coração, causando uma dor indescritível para quem fica. E o mais doloroso é que, quando a tempestade emocional finalmente se acalma, você é repentinamente invadido por pequenas lembranças sobre o ente querido. Essa é a dor que faz a pessoa se despedaçar completamente, impossível de expressar em palavras, e ainda mais impossível de encontrar uma válvula de escape para liberar sua raiva. Como a escuridão da noite eterna, onde a pessoa tateia em busca de uma saída, mas nunca encontra o lugar onde há luz. Essas memórias são como um pesadelo que assombra a alma, fazendo com que a pessoa não consiga escapar. Eu costumava pensar que sua partida era apenas uma chuva passageira na minha vida, depois a luz do sol voltaria a brilhar. Mas eu não esperava que aquela chuva se transformasse em uma umidade e frieza intermináveis, silenciosamente invadindo cada canto da minha vida. Fazendo com que em cada momento comum, eu pudesse sentir profundamente a vastidão desoladora que restou após sua partida. Neste momento, finalmente entendo que a dor que não pode ser descarregada é a verdadeira dor. Uma vida que não pode ser alterada é uma vida quebrada.